Então, o que que é uma entrevista? É uma técnica que envolve o entrevistador e o entrevistado, que tem como objetivo principal a coleta de dados que interessam à investigação. Então, eu não vou falar sobre coisas que não estejam ligadas ali à contratação da pessoa, tá? Eu vou depois falar um pouquinho do passo a passo da entrevista, então às vezes a gente acha que determinada pergunta não tem nada a ver com a entrevista e vocês vão perceber agora que tem sim. Então a entrevista necessariamente é uma forma de interação e ela é utilizada nos mais diversos campos. Então, praticamente a todo momento a gente acaba usando técnicas de entrevista. Quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente sempre vai fazer perguntas e tudo as perguntas que eu faço dependem do foco, né? Então, como eu falei, a entrevista é a etapa mais importante do processo seletivo. É ali que a gente vai conversar com as pessoas, que a gente vai conhecê-las. Existe processo seletivo, gente, sem nada, sem teste, sem dinâmica, com uma triagem muito mal feita, mal avalia currículo, mas a entrevista normalmente não tem como escapar, tá? Então, essa entrevista ela pode não ser estruturada, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, não ser estruturada, não ter uma estrutura fixa ali de perguntas, tá? Mas se ela for estruturada, o entrevistador ele vai conseguir vantagens. Porque eu consigo obter informações em sequência, eu não fico me perdendo, caminhando em círculos, eu consigo conhecer aspectos importantes da pessoa, e aí eu também tenho a oportunidade de falar sobre o cargo e a empresa, tá? Porém, mesmo sendo estruturada, ela não deve ser rígida ou engessada. Eu devo conseguir ter flexibilidade na minha entrevista. Então, vou explicar um pouquinho mais aqui desses tipos de entrevista, que é a informal, a focalizada, semi-estruturada, estruturada e comportamental. A informal, ela é menos estruturada. Então, parece que ela é uma simples conversa. Por que que ela não é uma simples conversa? Porque com essa conversa eu tô querendo coletar algum dado. Não é um bate-papo à toa, tá? Quando que ela deve ser utilizada? Quando eu quero uma visão global sobre um problema pesquisado, possibilitando a identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado. Então, pode ser ali uma conversa da secretária com o candidato na hora que ele está na sala de espera. Isso pode ser uma entrevista informal. Eu vou perguntando ali algumas coisas, tentando coletar algum dado, mas parece que eu só estou batendo um papo. A focalizada, ela já vai ter um tema específico para investigar. Então, por exemplo, eu quero só saber o porquê que a pessoa saiu das empresas em que trabalhou. Então, eu vou ali batendo um papo, ela parece tão livre quanto a informal, mas eu vou conduzindo a entrevista para ele não desviar do assunto que eu quero. Então, eu fico batendo na mesma tecla ali: ah, mas você trabalhou na Staroup? E por que você saiu de lá? Ah, tá. E depois você trabalhou na Unesp, por que você saiu? Eu sempre vou voltar nisso, tá? Esse tipo de entrevista é eficaz para eu obter dados sobre questões específicas e explorar a fundo uma experiência vivida. Então, eu fico ali no meu foco e eu fico tentando ao máximo entender o porquê daquela experiência ter acontecido. A semi-estruturada é uma das que a gente mais utiliza, tá? Por quê? Eu tenho ali os temas que eu quero investigar, os meus pontos de interesse, mas eu não faço, às vezes, a pergunta na mesma sequência que para o outro candidato. Eu me aprofundo mais em algum assunto que apareceu e eu não estava esperando, para eu entender um pouquinho mais. Então, eu tenho coisas que eu não consigo fugir,
mas ao mesmo tempo eu posso ir acrescentando alguns temas, sendo mais rápido em outros, tá? Às vezes percebendo que a pessoa nunca trabalhou, eu vou pular a pergunta lá do que ela mais gostava no trabalho, né? Parece que é meio óbvio, mas às vezes isso acontece. Então a semi-estruturada ela é bem utilizada nas entrevistas que a gente vê por aí. Antes de passar o vídeo, não lembro se daqui para frente tem essa explicação. Pergunta aberta ou fechada? Pergunta fechada é: Oi, você dormiu bem? A resposta vai ser sim ou não. Pergunta aberta é: Como foi sua noite de sono? Tô dando esse exemplo, pelo amor de Deus, não é para usar na entrevista, tá? É só o que me veio à cabeça agora. Mas sempre pergunta fechada é sim e não como resposta. A gente deve evitá-las. A gente precisa tentar fazer sempre pergunta aberta para eu falar menos que o candidato. Nossa próxima entrevista, o tipo de entrevista é a comportamental. Antes eu vou passar um vídeo que é importante que vocês assistam, então eu coloquei aqui já direto na apresentação para ficar tudo junto. Ele é um pouquinho longo, tá? Mas ele é importantíssimo de vocês assistirem. Só uma ressalva. O vídeo parece bem estranho, ele parece uma novela mexicana, então não liguem para isso, se atentem ao conteúdo do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo é um pouquinho extenso, mas eu acho que ele é bem didático, por isso que eu gosto de utilizar. E eu dei mais ênfase nesse tipo de entrevista porque é o que a gente tá usando mais, tá? Acaba sendo uma entrevista mais completa. Então, só para voltar aqui alguns tópicos que falam no vídeo. Primeira coisa, que é o que a gente fez lá na nossa primeira aula. A gente precisa entender quais as habilidades que aquele cargo exige. Então, eu vou fazer uma lista de características que eu quero enxergar nesse candidato. Que caso ele não tenha, eu já elimino, tá? Então, esse é o que a gente chama de planejamento prévio. Depois, com essa lista de habilidades, eu vou elaborar algumas perguntas para achar esse comportamento da pessoa, essa habilidade, e sempre fazendo essa pergunta relacionada a coisas que já aconteceram. Então, o comportamento passado, lógico que a gente pode mudar ao longo do tempo, né? Mas normalmente o que eu fiz no passado é mais fácil de eu repetir do que é, do que não, né? Então não vai prever com exatidão o que a pessoa fez lá atrás que ela vai fazer agora igual. Mas é muito mais confiável do que eu ficar só supondo coisas. Então, se você for chamado para ser líder, o que você faria? Não, vamos inverter. Em algum momento você já foi escolhido para ser líder de alguma coisa? Como que foi sua reação, tá? Isso faz com que a gente não fique dependendo de uma intuição. Então, eu vou saber o que perguntar e quando perguntar. Então, isso é um resultado da intuição, de perceber como que tá a interação ali. Mas as perguntas, elas têm que ser sempre voltadas para o comportamento passado. Como eu me saí em determinada situação quando eu fui exposta. Nessa entrevista comportamental, eu vou sempre buscar os detalhes, eu não vou aceitar essas respostas genéricas, generalistas, então eu vou sempre entender o passo a passo daquela ação. Se a pessoa ficar em silêncio porque ela não estava esperando aquela pergunta, fala que tem dificuldade de memória, aguarde, uma hora ou outra isso vai aparecer, tá? Ela vai se lembrar de alguma coisa. Nós precisamos sempre manter o controle da entrevista. Então, é lógico que a gente vai deixar a pessoa falar,
Mas eu não posso esquecer que eu não posso ficar a tarde inteira conversando com ela e fugir muito do foco da entrevista. Então, sempre manter esse controle. Buscar evidências contrárias, acho que essa é uma das partes fundamentais dessa entrevista, porque a gente acaba julgando uma pessoa, né, um candidato. Acho que ele tá indo muito bem, eu acabo não perguntando algumas coisas, não dando muita atenção para alguns comportamentos. E a gente sempre tem que buscar o lado contrário que ele está me mostrando. Então, se ele está se mostrando um candidato muito bom, eu preciso tentar enxergar os pontos fracos dele. E a mesma coisa com o inverso. Então, se eu acho que ele é bem ruim, né? Tô tendo um julgamento negativo em relação a esse candidato, eu também preciso tentar encontrar o que ele tem de bom, para não ter essa visão unilateral. Agora, a grande questão, né? Perguntar é difícil. A gente precisa de técnica, de instrução, de treinamento e perguntar de forma aberta mais ainda, né? Bem mais difícil. Então, para a gente elaborar boas perguntas, a gente precisa ter a clareza do que a gente quer saber. Então, por isso que aquele planejamento prévio é importantíssimo. Vocês não podem pular essa etapa, tá? Outra coisa, como a gente se comunica. Então, eu preciso me fazer compreender. Eu preciso ser clara na minha pergunta, visualizar se a pessoa compreendeu a minha pergunta e ser crítica com todas as respostas. Então, sempre ter aquela pulguinha atrás da orelha, sempre pensar, será que isso é verdade? E confrontar com outras perguntas. Mas eu não posso ligar um botãozinho e nunca mais parar de perguntar as coisas, fazer várias perguntas de uma vez só. Vai ter candidato que se eu fizer 3 perguntas, ele só vai responder a primeira ou a última. 2 vão ficar perdidas ali, soltas. Então, tenha calma ao fazer as perguntas, né? Uma coisa que foi falada no vídeo também, as anotações. Cada um tem que enxergar como que funciona mais. Eu, particularmente, gosto de anotar, porque quando eu anoto, eu memorizo. Vai ter outras pessoas que só vão escutar e tudo bem. Se eu for anotar, eu primeiro preciso anotar de um jeito que a pessoa não enxergue o que eu estou escrevendo. E segundo, essa anotação ela não pode prejudicar o meu contato visual com o candidato, porque senão fica uma coisa muito impessoal e aí ele não vai se sentir à vontade na entrevista. Eu não vou ter o candidato ali plenamente desenvolto comigo. O que eu. Desculpa, passei o slide aqui. O cachorrinho, né? Esse orelhão aí, a gente tem que estar super atento, escutar bastante o candidato, ouvir absolutamente tudo, não posso me distrair, tá? Evitar perguntas aí com essas respostas de sim, e são as perguntas fechadas que eu comentei com vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês depois, vou mandar colocar aqui disponível algumas perguntas para vocês seguirem nesse início que vocês às vezes podem ficar pensando, nossa, não sei fazer pergunta, né? Então eu vou mandar uma listinha para vocês que eu tenho em uma apostila e vocês vão utilizar depois em um exercício que eu for passar, tá bom?